Glória a Deus nas alturas, louvado seja o nome do Senhor. Aqui em São Paulo, louvado seja Deus, tá 17 graus, caiu a temperatura e tá garoando, né? Tá aquela garoa forte, desde a madrugada. Louvado seja Deus, mas tá bom. Louvado seja Deus. Olha aqui pra mim, você que tá orando por relacionamentos. Você que ora por relacionamentos. Você que está aí buscando uma resposta de Deus sobre um namoro, um noivado, um casamento, enfim. Preste atenção aqui. O Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para dizer, e eu vou falar aqui, para que você seja orientado ou orientada. Igreja do Senhor, presta atenção. Deus, cada palavra que eu vou falar aqui é importante, tá? E presta atenção porque eu não vou repetir. Deus não une sentimentos. Deus não tem compromisso com sentimentos. Deus não vai te unir com uma mulher ou vai te unir com um homem, com um rapaz, só porque você ama ele. Só porque você gosta dele. E ele gosta de você. Ambos podem gostar um do outro. Presta atenção nisso. Eu não sabia disso, eu aprendi depois, né? Deus me ensinou isso depois, e é uma verdade tão clara como o cristal. Deus, ele não une sentimentos. Você pode amar a mulher, você pode amar o homem, você pode amar o rapaz, a moça, mas, irmãos, Deus não tem compromisso com os sentimentos. Entende? E você sabe por quê que Deus não une ninguém através de sentimentos? Porque está escrito lá na palavra que o coração do homem é enganoso. O coração da mulher, do ser humano, é enganoso. É por isso que Deus não une ninguém pelo sentimento. Muitos casamentos acabam, muitos noivados, relacionamento acaba. Mas por que que acabou? Ela não te amava, ele não te amava, vocês não se amavam? E por que que acabou? Acabou porque não tinha base. Louvado seja Deus, porque louvado seja Deus, Deus não une sentimentos, Deus une propósitos. Propósito. Deus não une um rapaz a uma moça porque ele ama ela, ela é trabalhadora, ela é lutadora, ele é esforçado, ele trabalha, ele é um bom homem, ele é honesto, ele é isso, ela é isso, ela é aquilo. Não, não, isso é tudo é bom? É. Qualidades boas na vida de uma pessoa? Sim. Responsável, trabalhador, família. Amém, tudo bem, mas só que Deus não une sentimentos. Ele une propósitos. Tem mães que dizem assim: eu queria que a minha filha casasse com aquele homem assim, assim, porque eu já conheço ele há muito tempo, ele é de família. Eu queria que a minha filha casasse com aquele rapaz, porque ele é de família, aquela moça ela é de família. Já viu isso? Pois é. Só que Deus não une por sentimentos, nem por vontade própria. Olha, irmãos, é por isso que tem muitos casamentos que começa bem e termina mal. Por quê? Porque era porque o pai gostava da moça, era porque o pai gostava do rapaz, era porque tinha uma boa convivência com a família, então casaram. Louvado seja Deus. Então tem sempre um jogo de interesse no meio. E Deus ele não atenta para essas coisas. Você está compreendendo? A união de Deus entre duas pessoas só acontece verdadeiramente quando existe um propósito. Se Deus tem um propósito na vida sua e na vida daquela pessoa, que talvez você nem conheça há muitos anos, há muito tempo, você nem sabe, mas se Deus tem um propósito, porque Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, então Ele vai unir os dois
Irmãos, é por isso que hoje os casamentos de hoje não duram um ano. Não dura. Não dura um ano os casamentos de hoje. Porque é tudo casado na emoção, assumem um compromisso tão sério, mas está apenas baseado no sentimento, está apenas baseado no que o rapaz tem, do que a moça tem, do que ela é, trabalhadora e não sei o quê, honesta, não sei o quê. Então, as pessoas elas não param para analisar. Deus não une sentimentos, ele une propósito. Se ele tem um propósito com você e aquela pessoa, vocês vão ficar juntos de um jeito ou de outro. Porque Deus tem um propósito. Agora, se não tem, pode ter amor, pode ter paixão, pode ter dinheiro, pode ter riqueza. Ele pode ser o melhor homem do mundo, ela pode ser a melhor moça do mundo. Não vai dar certo. Por quê? Porque Deus não tem propósito. Estou dizendo isso mediante ao que algumas pessoas estão orando aqui sobre relacionamento. E Deus está te instruindo. Aleluia, tem pessoas aqui que estão orando por relacionamento, para saber se Deus está no negócio, mas Deus está te dando a chave do mistério, que você tem que orar, Senhor, o Senhor tem propósito comigo e essa mulher? O Senhor tem propósito comigo e com esse rapaz? Você está compreendendo? Tem que ter propósito de Deus, gente. Não basta ser... entende? Olha, a Bíblia está cheia de exemplos. Lá, em Gênesis, fala sobre o casamento de Rebeca e Isaac. Quem escolheu Rebeca para Isaac não foi Isaac. Não foi Isaac. Isaac nem conhecia a moça. Outro exemplo. Quando Jacó encontra com Raquel no poço, Jacó de cara ama Raquel. Ele ama Raquel da primeira vez que viu ela. Então, ali Deus tinha um propósito. Então, Deus uniu os dois. Porque foi de Raquel que nasceu José, governador do Egito. E através de José, Deus salvou uma nação. E toda a família dele. Então, Deus tem que ter um propósito. Se Deus não tiver um propósito, ela pode ser a moça mais maravilhosa do mundo. Não vai dar certo, porque se você tem propósito de Deus na sua vida, Deus já falou que tem propósito com você. Deus já falou que tem uma obra com você. Aí você casa com uma pessoa que Deus não tem obra, não tem propósito, não vai dar certo. Você está compreendendo? Presta atenção. Deus não une sentimentos. Deus une propósitos. Aí diz lá em Provérbios: poderão andar dois juntos se não tiver de acordo? E que acordo é esse que Deus está falando? Um acordo espiritual. Um só propósito. Um só propósito. Louvado seja Deus. É a mesma coisa da igreja com Cristo. É a mesma coisa. A igreja de Cristo, ela tem que estar ligada em Cristo. E está no mesmo propósito que é o céu. E tem muitos que a igreja é simbolizada como a noiva de Cristo. Né? Jesus é a cabeça, Cristo é a cabeça e a igreja é a noiva. Mas tem muitas noivas que estão fora do propósito. Está fora. É a mesma coisa, irmãos. Não adianta a pessoa dizer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho tudo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, tem que ter propósito. Tem que ter propósito de amar a Deus sobre todas as coisas. Se não tiver propósito, quando você vê muito dinheiro, você vai amar o dinheiro. Quando você vê uma casa luxuosa, você vai querer aquela casa luxuosa. Porque o coração do homem é assim, o coração do ser humano é assim. Sabe? Então a pessoa diz, não, eu amo ele, eu vou casar com ele, porque eu amo ele até a morte. Só que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos que a pessoa casa, o coração dela mudou. O coração dele mudou. Por quê? Porque casou baseado no sentimento. Não casou baseado em propósitos de Deus. Então, é difícil hoje em dia ter um casamento segundo o propósito de Deus, porque as pessoas escolhem segundo a aparência,
escolhe segundo o estudo que a pessoa tem, escolhe por ele ser letrado, por ele falar bem, por ele ser bem desenvolvido, por ele ter dinheiro no banco e por aí vai, por um monte de coisa. Então, os casamentos de hoje, a maioria, eu vou dizer, 99% dos casamentos de hoje é baseado, aleluia, em interesse. 90, vai, vou dizer, a irmã tá exagerando. Olha, eu não tô não, tá? Eu não tô não. Irmão, os casamentos de hoje é por conveniência. Só porque o rapaz é doutorado, ele é médico, só porque ele tem uma profissão, vou casar com ele, porque ele tem uma profissão, vou casar com ele, porque ele é uma boa pessoa, vou casar com ela porque ela tem. Ah, ela trabalha junto comigo, a gente trabalha na mesma área, nananana. E aí as pessoas vão orar sobre isso. E Deus não entra na questão. Por quê? Porque Deus não une ninguém segundo sentimento, segundo conveniência, segundo porque a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Não. Então, irmãos, antigamente, os casamentos de antigamente, você vai concordar comigo que os casamentos de antigamente, a moça nem conhecia o rapaz. Anos 70, anos 80, a moça nem conhecia o rapaz. Nem o rapaz não conhecia a moça. Você sabe disso. Muita gente aqui sabe disso. As pessoas novas não, mas as mais velhas sabem. Os casamentos de antigamente era assim. Não era a pessoa porque despertou um sentimento pela pessoa, despertou ali um algo. Ah, não, eu vou casar com ele porque eu tô... Para começo de história, irmãos, a paixão ela só dura 3 anos. No máximo 3 anos. Quando a pessoa fica apaixonada por outro, essa ilusão da paixão vai aí demorar aí por volta de 2 anos e meio a 3 anos no máximo. Depois acaba. Quando acaba, a pessoa acorda. Quando acorda, é tarde demais, já assinou o papel. Vê se não é assim. Assinou o papel, assume um compromisso sem saber onde é que tá botando o pé. Porque casamento não é brincadeira. Casamento não é brincadeira. Louvado seja Deus. Então, tem pessoas que... mas Deus não estava no negócio porque separou, mas o pastor não deu a bênção, não fez o casamento na presença do pastor, na presença da igreja, ele também não era crente, ele também não era isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, pois é. É aí que tá, causou por conveniência, ou por interesse, ou por, quem sabe, amor até, né? Pode ser que tenha um sentimento de amor, só que Deus não atenta para nada disso. Deus não atenta para nada disso, irmãos. O casal tem que ter o mesmo propósito. Ele pode ser lindo, maravilhoso, um homem bom, honesto, trabalhador, esforçado, sabe? Ele pode ter todas as qualidades do mundo, mas se Deus não tiver um propósito entre você e ele, não vai dar certo. Se Deus tiver um propósito na sua vida e não tiver na dele, não vai dar certo. Se Deus tiver um propósito na vida dela e não tiver do outro, também não vai dar. Então, tem que ter os dois, tem que ser os dois. Como que anda dois juntos se não tiver no mesmo propósito? O que é propósito? Acordo, aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, glória a Deus nas alturas. Aleluia, louvado seja Deus. Muitas pessoas ficam iludidas com sentimento. Gente, não, Deus é com nós porque eu amo Ele e Ele me ama. Só que com o passar do tempo, há alguns anos aí pra frente, esse amor, ele muda. Ele muda. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Ela acredita no coração dela, ele acredita no coração dele e vai a fundo. Olha, perdão, gente, mas o assunto... Eu faço de tudo para não mexer nesse assunto, porque, gente, eu vou falar para vocês o que eu já aprendi sobre casamento. Olha o que Deus já me ensinou nesses 15 anos aí que eu tô sozinha para a glória de Deus. O que eu já aprendi, irmão, sobre casamento. Gente do céu, dá um livro. Dá um livro. Casamento não é o que as pessoas pensam, irmãos.
Casamento não é o que as pessoas pensam, não é o que as pessoas pregam por aí, e não sei o quê. Gente, olha, ô meu Pai do céu, a coisa é muito mais profunda do que você imagina. E o pior é que hoje em dia, no século XXI, muitos casam, vivem uns 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois separa, não dá certo, a convivência não vai para frente, um não aguenta o outro, um não suporta o outro, é porque isso, é porque aquilo, aí separa. Aí depois que separa, coloca a culpa em Deus. Sabe como que a pessoa coloca a culpa em Deus? Ah, mas Deus falou que não podia haver um julgo desigual. Eu não casei com um homem do mundo, eu casei com um homem da igreja. Ah, não casei com uma mulher do mundo, porque não pode ser, não pode casar com um julgo desigual. Eu casei com um homem da igreja. Coloca a culpa em Deus só porque atendeu este mandamento que a Bíblia fala que nós não podemos nos unir com um julgo desigual. Mas só que as pessoas esquecem das outras coisas, do sentimento, da conveniência. Ah, é conveniente eu casar com ele porque ele já é presbítero. É conveniente eu casar com ele porque ele já é pastor. Eu amo fazer a obra, então eu vou casar com ele porque ele é pastor. Mas Deus tem obra na sua vida e na vida dele junto? A mãe fala assim: ah, eu queria que ele casasse com aquela moça, porque aquela moça é da igreja, aquela moça não sei o quê, ele é uma trabalhadeira, esforçada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, eu queria tanto que ele casasse com ela, aí ora, para que Deus abençoe esse casamento do filho dela com essa moça, louvado seja Deus. Aí acaba tendo o casamento, depois o casamento não vai para frente, não dá certo. Por quê? Porque não teve a aprovação de todo mundo. Só não teve a aprovação de Deus mediante o propósito. Só não teve a aprovação de Deus mediante o propósito. Se Deus tem propósito, pode chover pedra em cima da cabeça dos dois. Os dois vão vencer porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na vida dos dois. Agora, quando Deus não tem um propósito, que a pessoa se une por conveniência, por interesse, por um monte de coisa que tem por aí, então na primeira batalha, na primeira tempestade que vier na vida desse casal, vai desmoronar, porque Deus não tinha propósito. Então preste atenção, você que está orando por relacionamento, nós vamos trazer ainda, irmãos, olha, Deus tem me dado coisas sobre casamento, irmãos, que se eu for trazer tudo que Deus tem me mostrado a respeito de casamento, que tem pessoas que não vão aceitar, vão dizer, ah, a irmã está exagerando, a irmã isso, a irmã aquilo. Não, gente, é porque é assim. É porque é desse jeito e eu te mostro dentro da Bíblia. Deus só une quando ele tem propósito, tá? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta. Não adianta. Deus não vai unir você só porque o homem tem dinheiro. Deus não vai unir você só porque a mulher tem dinheiro, a mulher tem profissão. Para com isso. É você que está escolhendo, não é Deus, tá? É você que está escolhendo, não é Deus. Depois fica colocando a culpa em Deus, que não deu certo, que isso, que aquilo. Quantas vezes, irmãos, eu já vi pessoas dentro da igreja chorar e dizer: ah, mas eu fui abençoada, eu fui ungida, nós dois fomos ungidos na frente do altar, nós dois fomos ungidos, as alianças foi ungida, mas que adianta? Que adianta? Deus não tem propósito, gente. Não adianta. Recebe a benção do pastor, mas não recebeu a benção de Deus porque estava fora do propósito. Você está compreendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Deus só une duas pessoas quando Deus tem propósito na vida dos dois. E pessoas que têm ministério, pessoas que já têm um ministério formado, pessoas que Deus já trabalha na sua vida, já te usa, não pode se envolver com qualquer pessoa. Não pode, porque louvado seja Deus para você. A pessoa que já tem ministério para se unir com outra pessoa, a outra pessoa tem que estar dentro do propósito que Deus já está trabalhando. Não pode, porque se você já tem um ministério formado,
seja homem, seja mulher. Você já tem um ministério com Deus formado, você está aí na batalha pela obra, você é uma pessoa esforçada, trabalhadeira na obra de Deus, um bom obreiro, uma boa obreira da obra, né? Aí se envolve com um homem que Deus não tem propósito, ele além de te derrubar e te jogar no pecado, ele vai destruir o teu ministério. Ela vai destruir o teu ministério com Deus. Presta atenção, toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Eu conversei com uma certa pessoa um tempo desse atrás, que ele chorou, aquele homem chorou. Um homem que já tinha ministério, ele já tinha sido ungido a diácono, ele já tinha sido ungido na igreja, ele já estava fazendo a obra, uma pessoa de fé, sabe, que ora com fervor, que ora com confiança, só que se envolveu com a mulher errada. Ele falou para mim chorando. Encontrou comigo e desabafou e chorou, chorando, que se arrependeu do que ele fez, porque além de destruir a vida espiritual dele, destruiu o ministério. Hoje está aí jogado de um lado para o outro, não tem lugar certo para congregar, não tem. Tá aí, por aí. Por quê? Porque deu um passo errado. Fica acreditando em toda besteira que vê e não observa a palavra de Deus. Louvado seja Deus. A mulher, quando estava. Segundo ele diz, quando eles se conheceram, ela estava na igreja, bonitinha, a roupa adequada, tudo certinho, tudo certinho. Só que quando casou, depois de um tempo, ela virou a casaca. Ela virou a casaca. Não queria deixar ele para a igreja, não queria deixar ele pregar, ele precisava pregar fora, ele precisava viajar, ele precisava fazer a obra fora, ela não deixava, ela se levantava. Ela começou a caluniar ele, dizendo que ele estava se envolvendo com as irmãs, que ele estava dando de cima das irmãs, e aí começou o inferno. Por quê? Porque ele não observou. Ele se envolveu com uma pessoa que era crente, mas só que não era liberta e Deus não tinha propósito. E ele falou para mim chorando. Ele falou, irmã, se arrependimento matasse, eu estaria morto já há muito tempo. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, gente. Não foi só essa pessoa que falou para mim, não. Quantas mulheres e quantas pessoas, homens também, já falou para mim a mesma coisa, que se arrependeu até o último fio de cabelo. Por quê? Porque Deus não tem propósito. Às vezes a pessoa... Um tem um ministério com Deus e o outro tem outro ministério, certo? Às vezes um prega e o outro canta, exemplo. Só que Deus não tem obra com eles dois juntos. Entendeu a coisa? Entendeu? Pegou o fio da meada? Deus não tem ministério com eles dois juntos. Aí o olhar do homem, o olhar do ser humano, fala, não, tem tudo para dar certo. Eu prego e ela canta, ou vice-versa. Eu canto e ela prega. Vamos fazer a obra. Segundo o olhar humano, tá certo. Mas segundo o olhar de Deus, não, porque tem que ter propósito de Deus na vida dos dois. Tu entendeu ou quer que eu fale tudo de novo? Entendeu, né? Não vou falar tudo de novo, não, porque... O assunto é polêmico, mas eu vou falar uma coisa para você. Só faz polêmica nesse assunto de casamento quem não quer aceitar a verdade. Só faz polêmica com esse assunto quem não quer aceitar a verdade, mas a verdade é essa. A verdade é, tem muitas mulheres sofrendo na mão de homens, como também tem homens sofrendo na mão de mulheres porque passou na frente de Deus e não observou o propósito. Não observou o propósito. Deus precisa ter propósito, irmãos. Se Deus não tiver um propósito, Deus não vai unir você com uma pessoa só porque você está apaixonado pela pessoa. Para com isso é carnalidade. Deus não trabalha segundo a carne. Deus não vai unir este homem com essa irmã só porque, com essa pessoa, com essa moça, e seja lá quem for, só porque ela gosta dele, ela... Né, derruba um caminhão de areia por ele. Pode derrubar 10 mil caminhão. Se Deus não tiver no negócio, não vai dar certo. É por isso que tem pessoas que se matam, é por isso que tem pessoas que entram em depressão, é por isso que tem pessoas aí vivendo uma vida miserável, sentimentalmente, porque se envolve com pessoas erradas. Envolve com pessoas erradas. O homem pode não ter nada, mas se Deus tem propósito, ele tem tudo, porque Deus vai trabalhar.
A mulher pode não ter nada, mas se Deus tem propósito na vida dos dois, eles vão ser abençoados. Tu entendeu a história? Então é isso. Deus uniu Jacó e Raquel, Deus uniu Sara e Abraão, porque Deus tinha propósito, e tantos outros exemplos aí de casais que Deus uniu. Deus uniu Davi, Deus tirou Nabal da vida de Abigail, Deus matou Nabal, um homem mau, ruim, Deus tirou Nabal da vida de Abigail e deu Abigail como esposa a Davi. Por quê? Porque Deus tinha um propósito entre Davi e Abigail. Louvado seja Deus, aleluia. Então, tudo tem um porquê. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o outro exemplo contrário do que aconteceu na vida de Sansão e Dalila. Tu conhece a história. Sansão se envolveu com uma mulher porque ele estava o quê? Apaixonado por Dalila. Então ele se envolve com Dalila. Ele se envolve com a própria cobra, com a própria morte. É palavra, é Bíblia. Está na Bíblia. Então a pessoa se envolve, eu quero ela porque ela é bonita, não sei o quê, ela tem profissão, ela tem dinheiro, ela tem carro, ela tem casa. Vai se lascar e vai dar com os burros na água. Essas são as palavras corretas para tu entender. Vai dar com os burros na água, porque Sansão perdeu a vida porque se envolveu com uma mulher errada. Uma mulher errada. É a mesma coisa o homem que se envolve, aleluia, com mulher errada, é a mesma coisa da mulher que se envolve com o homem errado. Deus não tem propósito, isso não vai dar coisa boa. É só luta, tribulação e provação. É só isso. Então, abre o teu olho, você que está aqui, coloca o pé no freio, você que está orando por relacionamentos, coloca o pé no freio, observa. Será que essa mulher, Deus tem um propósito na vida dela contigo? Será que Deus tem um propósito na sua vida junto com Ele? Observa, preste atenção, esse é o recado. Abre o teu olho, porque depois de assinar o papel, depois que assinar lá, aí a coisa muda de figura. E muitas das vezes, na maioria das vezes, vai mudar para pior. Preste atenção, é como diz o velho ditado, é melhor andar sozinho, sozinha, do que mal acompanhado. Cuidado para você não arrumar um problema que você vai ter que carregar o resto da vida. Cuidado, vigia na terra. Ore a Deus e pergunta se Deus tem propósito na vida dessa mulher. Pergunta para Deus e não faça nada antes que Deus dê a resposta. Pergunte para Deus se Deus tem um propósito na vida desse homem. Porque se Deus não tiver um propósito, ele vai te trazer problema, dor de cabeça. E aí, olha, tu já entendeu que tu é inteligente.